Boa tarde a todos os presentes. Eu sou Lucia Emília Grisibowski de Oliveira, sou bióloga e farmacêutica de profissão, trabalho na Secretaria Estadual de Saúde. Como a parte profissional, eu tenho formação em farmácia hospitalar, especialização, farmácia clínica e nutrição. E atualmente, então, enquanto Secretaria Estadual de Saúde, eu trabalho na Superintendência da Assistência Farmacêutica. Quero aqui também, primeiramente, agradecer, né, ao Telesaúde, estar aqui com a gente, sempre colaborando com a transmissão, né, e essa passagem de conhecimento a diversas pessoas do estado de Mato Grosso. Também a Secretaria Estadual de Saúde, gostaria de deixar nossos agradecimentos, à Comissão de Farmácia Terapêutica e também ao Núcleo de Segurança do Paciente, que é quem está colaborando junto nessa atividade. Quero deixar declarado aqui o conflito de interesse, né, que não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao medicamento que vamos estar falando. A Secretaria Estadual de Saúde, ela incorporou o medicamento Meclidinho para tratamento de DPOC. Então, antes de eu começar a falar sobre o protocolo especificamente dito, eu gostaria aqui de fazer um histórico de como que aconteceu até chegar esse medicamento disponibilizado hoje aos pacientes de DPOC para DPOC moderada a grave. Então, a Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica, em 2018, ela fez um estudo de eficácia comparativa de antagonistas muscarínicos de longa duração no tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica, moderada a grave. Então, avaliado o brometo de tiotrópio, o meclidinho e o glicopirrônio. E esse estudo, a comissão recomendou a incorporação do meclidinho para DPOC na situação moderada, grave e gravíssima. Aí a primeira pergunta, né? Quem é o público-alvo para esse, vamos chamar assim, de programa, né? Para conseguir o acesso a essa droga. Então, a gente tem aqueles pacientes que são pacientes sem melhora clínica, nós temos aquele paciente que tem perda significativa da função pulmonar, os pacientes com exacerbação, apesar de eles terem usado uma outra terapia com beta-agonista de longa duração, tanto faz LABA, né? Ou aqueles que usaram a LABA mais o corticoide. E pacientes com sintomas refratários de dispneia, limitação de exercício e tosse por meses, apesar de estar com LABA ou LABA e corticoides. Então, após que foi feito esse estudo, que é a recomendação da Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica, isso vai para o gestor. E aí, quem decide a posição de incorporar realmente, quem bate o martelo, vamos falar assim, é o gestor. E isso, então, Mato Grosso, ele incorporou na relação estadual de medicamentos, né, o meclidinho para DPOC nas condições moderada, grave e muito grave. Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês, um pouquinho sobre DPOC, tá? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Por que pensar em complementar o tratamento de DPOC? Assim, o SUS, ele já oferta algumas possibilidades de tratamento, alguns medicamentos que eu vou citar um pouco mais para frente, mas assim, por que é que o Mato Grosso, ele resolveu, né, de fazer esse complemento para DPOC? Primeiro porque essa é uma doença prevalente, né, uma doença crônica, né, também ela é uma causa muito importante de morte. Aqui no Brasil, ela já é a terceira causa de morte. E também porque ela limita muito o paciente, né? Então, assim, o paciente que tem DPOC, ele acaba ficando uma pessoa muito limitada, né?
Então, ela é muito importante por causa da morbidade e mortalidade em todo o mundo. E isso acaba induzindo, né, uma carga social e econômica bem substancial e crescente. Quais que são os objetivos de nós tratarmos a doença pulmonar obstrutiva crônica? Então, a gente sabe que ela vai, como ela é crônica, né? A gente vai controlar os sintomas, né? A intenção é reduzir a periodicidade e a gravidade das exacerbações e favorecer a tolerância ao exercício e, lógico, aumentar a sobrevida. Então, agora que nós vamos entrar a falar do protocolo de acesso mesmo, do uso do meclidínio. O que seria esse protocolo de uso? Né? Para que um protocolo? Né? Então, o protocolo ele é o documento normativo que vai estabelecer os critérios e os padrões relacionados à oferta. Então, aí que a gente vai dizer que todos os critérios, quem pode pegar, inclusão, exclusão, como que é, né? O que precisa, quais os exames, né? Vocês podem estar acessando esse protocolo, ele já está disponibilizado, né? Onde que a gente pode comprar? Eu deixei aqui o link depois para vocês verem, né? Ele já está disponibilizado através da Comissão de Farmácia Terapêutica e na Superintendência também de Assistência Farmacêutica, né? Vocês podem estar acessando ele na íntegra. Então, vamos falar um pouquinho agora do meclidínio mesmo, conhecendo um pouquinho dele. Então, ele tem esse desenho, né, este formato aqui. Esse dispositivo aqui chama Ellipta, tá? Ele é um pó inalatório, ele é brometo de meclidínio, 62,5 microgramas inalatório. O nome de registro dele chama Vanisto, tá? Ele vem numa embalagem de 30 doses e ele é um antagonista muscarínico de longa ação, chamado de LAMA, né? Porque por conta do tempo dele, né? Então ele fica mais tempo que os outros, né? Então a indicação do meclidínio, ele está indicado no tratamento de manutenção da broncodilatação e ele é utilizado para aliviar, né? Como que está a situação regulatória do meclidínio no Brasil? Todo mundo sabe que para nós incorporarmos uma medicação, ela tem que ter minimamente um registro na Anvisa, né? Que é a parte regulatória. Então, já falei para vocês que o nome de registro dele é Vanisto, tá aí. O princípio ativo é brometo de meclidínio. Ele tem o registro aqui, a numeração, né? O processo. A empresa detentora do registro é a GlaxoSmithKline, que é conhecida também como GSK, né? E o vencimento é 6 de 2021. Aqui um pouquinho para os farmacêuticos que gostam de falar também do mecanismo de ação, né? O meclidínio ele é um derivado da quinoclidina e ele exerce uma atividade broncodilatadora. Ele inibe competitivamente a ligação da acetilcolina com os receptores muscarínicos nos músculos lisos da via aérea. Quem pode ter acesso ao meclidínio? Quais são, né, os CIDs contemplados? Então, aqui, né, o Código Internacional de Doenças, conhecido por CID-10, ele vai contemplar o meclidínio, esses 3 CID. CID-10J44, CID-10J44.8 e 44.9, né? 44 é a doença pulmonar obstrutiva crônica, com infecção respiratória aguda, do trato respiratório inferior. 44.8 é outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica, e 44.9, doença pulmonar obstrutiva crônica não especificada. Critérios de inclusão. Para acesso ao medicamento, os pacientes eles têm que ter uma categoria da doença, né? Os pacientes eles são categorizados, a doença em si, ela tem categoria
Gold A, Gold B, Gold C ou Gold D. Então, para o paciente poder utilizar esse medicamento, ter acesso, ele tem que ser Gold B, C ou D, tá? Então, o paciente tem que ser Gold B, C ou D e possuir pelo menos uma dessas 4 funções aqui, né? Ele tem que ser um paciente que não tem melhora clínica, mesmo com o uso de broncodilatador de longa duração. Ele tem que ser o paciente com perda significativa da função pulmonar, ou ele tem que ser um paciente com exacerbação, apesar da terapia com agonista de longa duração, LABA, ou mesmo LABA com corticoide inalatório, ou ainda ele ser um paciente com sintoma refratário de dispneia, limitação do exercício e tosse por meses, apesar da terapia com LABA ou LABA mais corticoide inalatório. Então, tem que ser um Gold menos o A, né? B, C ou D, e pelo menos uma dessas situações. Agora, aqui seriam os critérios de exclusão. Paciente com contraindicação ao uso de emiclidínio, paciente que é alérgico grave à proteína do leite, ou paciente que apresente hipersensibilidade ao brometo do emiclidínio, ou qualquer outro componente que tenha na fórmula. Paciente de DPOC confirmada e que tem categorizados como Gold A, esse não pode pegar, né? O critério de exclusão. Pacientes, o que é pacientes categorizado com Gold A? É aquele paciente com baixo risco de exacerbação e minimamente sintomático. Exacerbação de 0 a 1 por ano e nenhuma hospitalização prévia por exacerbação. E ele vai ter uma pontuação no CAT menor que 10 ou de 0 a 1 de MRC. E também um critério de exclusão é mulheres grávidas. Documentação obrigatória para apresentar para poder ter acesso. Aí são os documentos pessoais, cópia do RG, do CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço. Documentos médicos, o que precisa? O receituário médico e um exame de espirometria. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre espirometria. E cópia do plano de ação de DPOC. Esse plano de ação, vou mostrar um pouquinho mais para frente, que esse é o médico que preenche, tá? Então, do médico se precisa o receituário, o exame de espirometria e essa cópia do plano de ação. Obrigatória apresentação de espirometria, o resultado pré e pós, uso de broncodilatador, para todos os pacientes que estejam aptos a realizar. Porque assim, tem algum paciente que ele não pode realizar espirometria. Então, aí o médico escreve, né, faz um laudo, e aí a gente pode estar liberando também. Então, entre esses casos especiais aqui, quando o paciente tem uma contraindicação, que a gente fala contraindicação absoluta de realizar a espirometria, aí o médico vai fazer um laudo atestando a condição clínica para a gente poder estar liberando para esse paciente específico, né? Ou aquele paciente também que ele está com DPOC não estável, né? Aí também ele não tem como fazer o exame, aí ele pode estar trazendo, se ele tem o exame anterior, trazer o exame dele anterior ou um laudo médico atestando a condição clínica. Porque a espirometria, ela é válida por 1 ano. Aí aqui, alguém pode perguntar, poxa, mas quem que não pode fazer espirometria? Então, existem algumas contraindicações absolutas que a gente fala para fazer espirometria. Por exemplo, uma pessoa que tem tuberculose, né? Tuberculose pulmonar ativa. Essa pessoa não pode estar fazendo espirometria. A pessoa tem uma angina, uma arritmia instável, uma dissecção da aorta, um aneurisma instável da aorta. Ele recentemente teve um acidente vascular cerebral hemorrágico, né? Ou uma cirurgia recente, 30 dias ou menos, né? E também aqui vale a gente lembrar que
em tempos de Covid, a espirometria, ela está, assim, até já colocada que não está sendo recomendada, né, por toda a equipe dos pneumologistas, né, a sociedade de pneumologia. A gente está aguardando ainda algum documento do Ministério da Saúde para estar dizendo que a gente não vai aceitar. Não vai precisar, né, da espirometria. Tá, então o paciente foi lá, levou toda essa medicação e agora ele precisa seguir o tratamento dele, tá? Então, como que ele vai continuar o tratamento? Esse paciente, ele faz o que a gente chama de renovação. A gente libera a medicação para ele. É importante colocar que Mato Grosso, a partir da época de Covid, nós estamos liberando a medicação para mais de 3 meses, isso dependendo do estoque, se é possível, a gente está fazendo isso, né, para evitar essa circulação de pessoas, né, esse aglomerar de pessoas. Mas hoje as LMEs também têm validade de 6 meses e o meclidínio também, a validade dele vai ser para cada 6 meses. Então, cada 6 meses ele apresenta uma nova receita médica e a cópia do plano de ação. E, como falamos, a espirometria vale para 1 ano, então, um novo exame de espirometria pode apenas ser apresentada depois de 1 ano. Quanto de medicamento, né, a gente pode estar liberando? Qual que é a quantidade máxima de medicamento? O meclidínio, esse 62,5 microgramas, ele põe inalatório e uma embalagem com 30 doses mês. Então, um frasquinho, o paciente usa uma dose por dia, um frasquinho é por mês. Então, a princípio, a ideia é liberar para 3 meses, e aí depois o paciente renova, né, depois de 6 meses e pode estar pegando a medicação novamente. Esse é o plano de ação que a gente está falando que vamos colocar assim, substitui a LME. Esse que seria o documento que o médico estaria preenchendo e mandando para a farmácia, né, para nós estarmos substituindo a LME. Ela é um pouco mais simples, né, mais fácil, então de preenchimento médico para encaminhar à farmácia. Essa folha também é uma sequência, né, onde o médico vai estar vendo toda a classificação, né, do paciente, se ele é Gold B, é Gold C, é Gold D, qual é o CID do paciente, qual é o grau de dispneia do paciente, né, para estar passando para nós. Essa aqui é uma foto, né, da farmácia, do componente especializado aqui em Cuiabá, uma foto até não recente, porque atualmente as pessoas não ficam tão próximas ali, a gente botou um distanciamento para o atendimento, mas essa é a foto onde as pessoas podem ter acesso a buscar a medicação. Então, tá aí o endereço, né? A farmácia estadual, ela fica na rua Tenente Togo Pereira, da Silva Pereira, 754, aqui em Cuiabá, né? Nós temos um telefone lá, 3322-5509, para atender. Atualmente, com as modernidades, estamos respondendo via WhatsApp e via por e-mail também, onde nosso e-mail é farmaciaestadual@ces.mt.gov.br. Tá, paciente que é de Cuiabá, ele pode ir na farmácia, pode buscar. Importante colocar vocês que não precisa ser o paciente para pegar a medicação na farmácia, pode ir um acompanhante, um filho, né, um responsável, né, para pegar a medicação para ele. Desde que o paciente autorize e faça um termo de declaração para buscar, tudo bem. E os pacientes do interior do estado? Como que eles vão ter acesso ao meclidínio? Como que eles vão estar tendo acesso a essa medicação?
Então, nós temos 138 municípios de Mato Grosso que não são atendidos aqui na farmácia estadual, aqui em Cuiabá. Eles podem estar fazendo já o seu cadastro nas secretarias municipais de saúde ou algumas delas no escritório regional. E aí, a Secretaria de Saúde sempre tem um representante legal que vem na farmácia, aí no Carumbé, né? Na farmácia, na SAF mesmo, para estar pegando a medicação. Ou o próprio escritório regional vem buscar também. Essa aqui é uma tabela, né? Se alguém perguntar assim, poxa, mas tem algum outro medicamento que são usados para DPOC disponíveis no SUS? Temos diversos medicamentos que são disponíveis no SUS. Tem medicamentos que são distribuídos pela componente básico da assistência farmacêutica, que aí a responsabilidade é do município, né? Temos algum componente do especializado da assistência farmacêutica, e agora temos esse medicamento que é protocolo estadual, então, que seria o nosso medicamento em questão hoje aqui, que é esse antagonista muscarínico de longa duração, LAMA, que é o miclidínio. Então, se a gente olhar a situação de duração de horas, ele é um que seria o horário mais estendido, 24 horas, né? A duração dele. Por isso, uma vez por dia, né? Então, aqui um pouquinho do cuidado farmacêutico. O que nós, farmacêuticos, podemos auxiliar na hora de entregar essa medicação, na hora de dispensar o miclidínio? Qual que é o nosso papel enquanto farmacêutico? Mais importante que entregar o medicamento é o paciente aderir ao medicamento, né? E a gente sabe que nós temos diversos tratamentos que são não medicamentosos, que a gente pode estar auxiliando os pacientes ali, né? E ensinar ele também a como fazer o uso correto do medicamento. Sabemos que como é um dispositivo, muitas vezes o paciente não sabe usar. Então, a gente tem que explicar a ele como usar o dispositivo. Não adianta ele pegar o medicamento e pegar o dispositivo e não saber nem como que faz a utilização, né? Isso é o que garante, né, o sucesso do tratamento, né? E também explicar ao paciente, ele tem que se conhecer, né? O paciente tem que conhecer um pouco da doença e se autoconhecer para poder estar melhorando, né? Então, aqui, assim, a gente tem muitos desafios aí, a tal do 5C, né? O paciente certo, a hora certa, a via certa, a dose certa e o medicamento certo, o famoso 5C. Não adianta você ter o paciente, né, e errar no medicamento, ou errar na hora que ele toma, ou a via, ou a dose, né? E aí, assim, toda a parte de orientação do paciente, né, a compatibilidade medicamentosa, muitas vezes o paciente, nós temos que descobrir o que ele está tomando, se ele faz uso de mais alguma medicação junto com ele, né? Anotar para ele, muitas vezes, algum horário que ele precisa, né? Conversar com o paciente. Então, aqui, o farmacêutico ele pode contribuir com a educação do paciente para a doença. O paciente precisa conhecer a doença, conhecer o sintoma, conhecer as limitações, os cuidados necessários que tem que ter. Se ele conhece isso, ele pode ajudar quem está ali, o que ele está dispensando. Então, ele tem que cooperar com a adesão ao tratamento, principalmente os tratamentos não farmacológicos. Exemplo, o paciente é fumante, tá? Então, será que ele gostaria de parar de fumar, né? Cessar o tabagismo, auxiliar ele também, ele fazer uma reabilitação pulmonar. A nutrição também é muito importante para o paciente, né? Explicar um pouco da nutrição. A parte de exercícios que ele pode estar aprendendo, como desenvolver alguns exercícios para melhorar a sua respiração. E a parte também da vacinação. A gente sabe a parte da vacinação preventiva, né? Nós temos essa parte de profilaxia,
tem 2 vezes ao ano, né? Nós temos campanhas de vacinação para os idosos, principalmente, né? A vacina da influenza, temos a vacinação do pneumococo, né? Que é da pneumonia. Importante ver se ele está com a vacinação em dia, né? Trabalhar a educação para a autogestão. Então, a gente vai fazer um pouco desse trabalho também com a equipe, né? Para estar ensinando os pacientes a conhecer um pouco da DPOC. Explicar a importância e os ganhos com a adesão total do tratamento. Tem que saber que melhora muito para ele se ele fizer direitinho a medicação, né? Então, o farmacêutico ele pode contribuir com a autogestão. Encoraje, treine, envolva o paciente no tratamento, fomentando sua responsabilidade com sua saúde e seu bem-estar. Desenvolva junto com o paciente um plano de autogestão individualizado, com suas preferências e objetivos do tratamento. Fornecer informações sobre a doença, reconhecimento de sinais e sintomas de alerta e uso de inaladores, e cessar o tabagismo, né? Isso é uma situação muito importante. Às vezes a pessoa quer ajudar e entrega folhetos. O folheto não é simplesmente entregar um folheto. O folheto por si só, a gente sabe que ele não resolve. Então, temos que explicar o folheto, verbalizar, perguntar se o paciente entendeu, né? Usar placebo para orientar os usos de inaladores. Então, assim, muitas vezes o paciente pega o inalador e ele não sabe utilizar. Então, tem que fazer uma aulinha com ele, explicar para ele como que ele pode estar utilizando, né, o inalador. Fornecer a adesão ao tratamento. Por que o paciente muitas vezes não adere ao tratamento, né? Forneça informações sobre a doença, reconhecimento de sinais e sintomas de alerta, uso de inalador e cessação de tabagismo. Isso que eu estava falando aqui. A gente vai gravar uma aula, né, para poder estar explicando para o paciente. A intenção é fazer o cuidado farmacêutico na farmácia também, com os pacientes que chegam lá, usar o placebo, né, com o inalador, para ele poder estar aprendendo a utilizar para fazer isso corretamente. Então, essa diretriz da OC, a gente está fazendo em algumas etapas, para não ficar simplesmente a SAF, a Secretaria Estadual de Saúde, está entregando o micridine. A gente quer muito além disso, né? Então, a gente quer que realmente aumente a sobrevida do paciente e realmente tenha resultado, né? Então, para os profissionais de saúde, tem uma web aula sobre o manejo de DPOC, onde vai ter um profissional que vai falar toda a parte de diagnóstico, a classificação de gravidade, o tratamento. Essa parte de hoje aqui que eu estou falando é só do uso, né? O protocolo. Aí vai ter uma pessoa que vai falar toda essa parte mais de manejo, né, da DPOC. Então, a gente vai estar gravando aqui também uma aula. Interessante, os profissionais nos acompanham aí, assistir essa aula junto com a gente, né? E hoje, então, essa aula sobre o acesso, né, do micridine, o que precisa para realmente o paciente estar lá na farmácia, né? Nós já estamos cadastrando, já temos alguns pacientes já cadastrados na farmácia para utilização, a medicação já está para ser entregue, é importante saber, então nós já fizemos já temos a empresa, né, que vai entregar, e também iremos fazer uma live sobre o uso dos inaladores, para explicar como que usa, né? Primeiro para os profissionais, aí os profissionais vão replicar isso para os pacientes depois. Essa live vai ser realmente com um dispositivo, explicando como que é para fazer, né? Para estar explicando para todos. Então, aqui, para o paciente, o que a gente vai fazer a nível de paciente, né? Então, a Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica, ela fez um vídeo animado, muito interessante, muito didático, muito bacana de assistir,
e aí a gente vai estar passando esse vídeo. A intenção é conseguir juntar alguns pacientes. Agora, claro, nessa época de Covid, não podemos reunir pessoas em sala, mas, de repente, está enviando aos pacientes assistirem, ou posterior, que passa essa pandemia, colocar as pessoas na sala, reunir, então, divulgar esse vídeo, assistir com todo mundo, né? Também foi preparado um panfleto sobre essa doença, né? Um panfleto ilustrativo e com todas as informações, onde nós queremos não só entregar, mas queremos explicar, verbalizar, tirar dúvida, né? Fazer uma ampla divulgação com esse panfleto e também, depois que fizer essa divulgação, também encaminhar junto com, na hora da dispensação do medicamento, manda o medicamento e manda o panfleto também. Panfleto tanto sobre a doença, quanto um panfleto com informações sobre os inaladores, né? E um programa de autogestão também, que estamos pensando em programar e fazer aí, e isso tudo compilando com esse cuidado farmacêutico que a gente pretende fazer aí na farmácia do componente especializado, e a equipe do interior também via essas ferramentas que nós temos aí com as equipes do interior, né? Este é o panfleto, né, que foi organizado pela comissão, né? Ele tem diversas informações aí, informações sobre a prevenção da vacinação, né? Temos a vacinação da influenza, a vacinação do pneumococo, né? A importância de uma boa alimentação. Nem sempre o paciente precisa, né? O paciente de DPOC precisa de uma suplementação, mas às vezes ele precisa, então, saber também até orientar o paciente a procurar um nutricionista, buscar um nutricionista quando for o caso necessário, né? E oxigenoterapia também, muitas vezes o paciente em situação mais grave, né? Porque como essa medicação, igual a gente está colocando, ela não é para leve, é para grave, e moderada, grave, gravíssima, então o paciente às vezes vai precisar de oxigenoterapia. Então, quando buscar, como fazer, né? E algumas situações até a própria cirurgia, né? Ela é orientativa, né? Para o paciente depois. Também sabemos que a gente pode orientar o paciente a buscar uma reabilitação pulmonar. Ele tem que se conhecer, saber quando que ele está em situação mais difícil, né? Ele tem que se conhecer um pouco e a reabilitação ajuda, né? Explica para ele o que ele pode estar fazendo, né? Então, esse seria o panfleto. Esse panfleto vai ser trabalhado, vai ser feito treinamento. A intenção é reunir a equipe, né? Essa equipe como um todo, né? Para ajudar nisso, né? Quem que é essa equipe que está ajudando nessa implantação? Toda a comissão de farmácia terapêutica, que sempre está junto, que é parceira, que está aí, que colabora, que é a parte técnica, que escreve, que faz e que ajuda na implantação também. A própria SAF, né, com a equipe dos farmacêuticos, a parte do cuidado, a parte de explicar sobre os inaladores, a equipe de dispensação que a gente tem, e aí fazer presencial, fazer online, né? E também agora, junto conosco, nós estamos com o núcleo de segurança do paciente, que é um núcleo que vem a compor essa equipe de implantação para que isso aconteça, né? Então, a gente agradece, né, todo mundo, porque não é só o medicamento em si. Temos que juntar diversas ações para conseguir o objetivo final. Basicamente, a aula que eu havia preparado era essa, né? Eu acho que conseguimos atingir o objetivo, né? De levar a todos aí o nosso protocolo de uso, né?
protocolo de acesso ao meclidínio, aonde os pacientes poderão estar se cadastrando conosco, a equipe de interior pode fazer o seu cadastro também, quem tiver alguma dúvida também pode nos procurar para poder estar sabendo se já está disponível, tá? Eu sei que é uma pergunta que as pessoas já fizeram para nós, mas eu já posso estar cadastrando os pacientes para uso do meclidínio? Já pode estar cadastrando, né? Uma dúvida que é sobre a espirometria. De momento, a gente vai aceitar espirometrias que o paciente já tenha, tá? Em época de Covid não é possível, de momento, fazer espirometria, e lógico, como esse paciente é grave, a gente já sabe que ele já tem em casa, provavelmente, algum resultado, né, de exame que ele pode estar trazendo para nós. Quanto renovação, nós estamos renovando via documentos online, porém, como esse medicamento é novo, então não tem como renovar automático. Então, as pessoas terão que ir na farmácia, se for aqui, né, visitar a farmácia de componente especializado, e se a pessoa for no interior, procurar ou a Secretaria Municipal de Saúde ou o Escritório Regional para estar se cadastrando. A primeira pergunta que veio para nós aqui, né, é se a receita médica tem que ser obrigatoriamente de um pneumologista. Sim, a resposta é: precisamos realmente que a receita venha de um pneumologista. E então o médico vai fazer uma receita. É importante colocar como que acontece até liberar a medicação para o paciente. Essa é a segunda pergunta. Poderia esclarecer para o público o que é necessário realizar um pedido formal para usufruto do meclidínio e que o pedido será avaliado por uma equipe. Então, assim, o cadastro, como é que acontece o cadastro? A pessoa vai na farmácia ou vai no interior, na secretaria, né? Leva os documentos pessoais, toda a parte dela, né? O exame e uma receita do médico e aquele preenchimento que eu coloquei para vocês ali no começo, naquela tela. Então, o paciente ou o representante leva isso para a farmácia para avaliação de cadastro. O cadastro vai ser avaliado. Aí, a equipe da farmácia, ela tem uma equipe de avaliadores, onde eles vão olhar realmente toda a documentação exigida, se está todos os documentos pessoais, se tem o exame, se tem a receita, como é que está preenchido. Então, precisa que seja feito um documento formal mesmo do médico pedindo a liberação dessa medicação. Aí a equipe olha, avalia e libera. De momento, a gente precisa, né, que seja avaliado por um pneumologista. Meu nome é Walber, li o parecer da eficácia do meclidínio, parabéns aos autores pelo belo trabalho, mas me fica uma dúvida com relação aos pacientes acometidos de intoxicação por agrotóxico. Não encontrei estudos epidemiológicos que tratem de nosso estado, mas sabemos dos danos causados, principalmente pelos herbicidas no sistema respiratório. Existe algum estudo no estado para que esses pacientes tenham um melhor acompanhamento farmacoterapêutico? Walder, realmente essa situação, né, dos pacientes acometidos por intoxicação de agrotóxico é um problema realmente a nível de estado, mas ele não é assim o foco da DPOC, não. Teria que ser um novo estudo, né, para ser feito, né? Eu gostaria de colocar para vocês aqui uma situação. Está colocando aqui, ó, no dia 26/6, nós teremos aqui no mesmo Telesaúde uma aula sobre a diretriz de DPOC.
e quero colocar para vocês o seguinte: a exigência para o cadastro do paciente não precisa ser pneumologista. Quero pedir desculpa aqui que realmente a gente, a maioria dos nossos protocolos é exigido que seja especialista. Neste caso, da DPOC, não precisa que seja especialista. Então, foi bom até que a Kelly colocou aqui, né, que foi desenhada essa diretriz de manejo, né, justamente para que outros médicos possam estar solicitando a medicação, não precisa ser por especialista, até para melhorar o acesso devido à dificuldade que nós temos de pneumologistas dentro do estado de Mato Grosso. Então, assim, pode ser um clínico geral, né, para fazer o pedido. Quero esclarecer direitinho aqui, tá? Mas... também colocar a todos, gente, que hoje à noite nós teremos, aproveitar que estamos num grupo de farmacêuticos aqui, aproveitar que hoje à noite será a nossa live a respeito também do uso do inalador. Nós teremos, então, uma aula, né, para essa primeira aula aos profissionais de saúde para compreendermos, né, como que utiliza esse inalador, porque cada medicamento tem inaladores muitas vezes diferenciados. Então, nós vamos hoje ver como que utiliza esse inalador do Meclidine. Então, temos uma aula, convido a todos, né, para hoje à noite poder assistir essa aula também. Essa aula de hoje à noite não é do Telesaúde. Essa aula hoje à noite é uma live mesmo, tá, Maria? Maria está perguntando aqui. A live será transmitida pelo Telesaúde? Não, à noite não. Pelo Telesaúde será uma outra aula sobre a diretriz de DPOC que a pessoa vai estar colocando. E vocês viram que eu não entrei no diagnóstico, nos graus lá, Gold A, Gold B, Gold C, Gold D, toda essa parte assim técnica de medicação, vai entrar toda a parte mesmo da clínica mesmo, né? Que nós temos uma outra convidada que vai estar falando para a gente. Tá. A aula do dia 26 vai ser com a doutora Keila, pneumologista. Tá? Já temos até o nome da profissional que vai estar aqui no Telesaúde, né? Para estar falando, doutora Keila, pneumologista, que aí vai entrar um pouco mais a fundo na doença, nessa parte toda, e vai falar da diretriz para nós. Já aproveitamos deixar o convite a todos que estão aqui conosco, para dia 26 também dar sequência aí no nosso estudo. A Maria, auxiliadora, né, acho que é a Dorinha, essa é a Dorinha lá do hospital lá da SAF, está colocando aqui, enfatizar a necessidade do preenchimento da LME com mais informações e descrições do quadro da DPOC pelos médicos assistentes. Para especificamente, esse protocolo, gente, ele é um protocolo estadual. Então, assim, a gente não vai utilizar a LME, a gente vai utilizar o médico vai preencher esse plano de ação aqui, em substituição à LME, tá? Então, a gente vai estar explicando, vai estar vendo, só que vai ser disponibilizado para a equipe médica, então não iremos preencher a LME, tá, Dorinha? Vai ser esse plano de ação aqui da DPOC, tá? Que vai ser preenchido. Aqui a Kelly está colocando aqui também que a diretriz de DPOC traz recomendações para diagnóstico, classificação de gravidade e tratamento. Necessariamente e não necessariamente está ligada à oferta de tecnologias, né? A diretriz o protocolo, sim, o protocolo é de uso de medicamentos e normativo. E ele traz, então, as regras, né, para o acesso. Então, o protocolo é o que vai dizer, né, todas as regras, o que precisa, quem pode pegar, isso tudo que eu falei hoje aqui, né, do protocolo. E a diretriz, ela é bem mais ampla, né, uma diretriz, ela não vai só, ela vai falar do diagnóstico, né, tratamento, né. Temos muitas pessoas aqui agradecendo nossa apresentação,
O prazer é nosso de estar aqui com vocês, de trazer esse protocolo, né? E estar aqui com vocês nesta tarde. Sei que no horário de expediente, o pessoal até colocou, Luci, 14 horas é complicado, mas é o horário, né, que a gente tem. Então, sabe que muitas pessoas pararam de fazer o que estavam fazendo para estar aqui conosco, nos assistindo e vendo esse protocolo, né, de tanta importância. E mais que isso, importante é realmente o paciente que precisa dessa medicação, que agora disponível pela Secretaria Estadual de Saúde, disponível no protocolo estadual, então que esse paciente realmente consiga, né, tenha acesso, que o que a gente quer é que realmente mais pessoas consigam a medicação e estejam com nós aqui, né? Então, assim, essa também, assim, é uma das primeiras experiências aqui da farmácia estadual. Ela é a gente está tentando fazer o cuidado farmacêutico. Tem muito tempo que a gente sonha com essa realidade de fazer o cuidado farmacêutico, não ser aquele pessoal que, vem lá, só vai buscar a medicação na farmácia, onde a gente consiga levar conhecimento, consiga levar a importância de saber a utilização desse medicamento, a importância do paciente estar ali conosco e fazer essa educação continuada. Então, primeira experiência é essa de nós trabalharmos em equipe, assim, e fazer acontecer. Então, a comissão de farmácia terapêutica, a segurança do paciente, que agora entra junto conosco. Então, a gente quer realmente que esse cuidado farmacêutico aconteça na prática, onde as pessoas pacientes que consigam ir na farmácia, que sejam atendidos com aquele carinho, com aquela atenção, com aquele cuidado farmacêutico que ele merece e com toda a explicação e tempo disponível que a gente possa estar fazendo, né? Como últimas considerações, eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento todo especial, né? Eu quero Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, todos os parceiros, comissão, núcleo de segurança do paciente, e espero que essa não seja uma primeira, né? Nossa primeira apresentação, nossa primeira interação com uma equipe que esteja presente e que a gente consiga fazer outros protocolos, outras atividades e estar com todos aqui. E principalmente nessa época, todas as orientações de sempre usar a máscara, hoje estamos aqui de máscara também, cuidando, né, atendendo as orientações, lavar as mãos, usar a máscara, toda essa parte nossa, quem pode ficar em casa que fica, quem não pode mantenha sempre as orientações de saúde e convidar, né, que vocês repassem essas orientações para os conhecidos que às vezes podem estar precisando dessa medicação e que já está disponível, né, na farmácia de alto custo, você indo lá, cadastrando, você vai poder estar já tendo acesso a esse medicamento. Meu muito obrigado e até uma próxima.